Nós temos a honra de contar nesse momento com a participação de um grande, ilustre convidado, o senhor Eugênio Butti. Por gentileza, onde é que está o Eugênio? Muito obrigado, uma salva de palmas. Eugênio é colunista da revista Época, é jornalista, doutor e professor da USP. E que está conosco para este tema, em que nós também garantimos, tanto quanto a excelência do professor, a participação especial dos jornalistas. João Paulo Messer, conosco aqui, por favor. Uma salva de palmas ao João Messer, ao Nicola Martins, jornalista da Central, também conosco, e como moderadora, a Andréia Leonora, por gentileza, da Central da mesma forma. Passando a palavra, portanto, ao nosso palestrante, Eugênio Butti. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de começar, só agradecer o honroso convite que me foi feito, cumprimentar, parabenizar todos os organizadores deste encontro. Eu queria também saudar esse empenho muito bem sucedido de algo que é imprescindível em qualquer democracia, que é a imprensa regional, a imprensa local, a imprensa do interior. E gostaria de perguntar a vocês, e assim eu começo a minha fala, o que aconteceria se na segunda-feira o governo federal, o governo estadual e os municípios cortassem todas as verbas de publicidade? É uma pergunta, eu gostaria de ouvir uma resposta. Cortar 100%. Alô? 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 Tá aqui, ó. Adorei essa resposta. Vocês ouviram a resposta? Nós chorávamos, mas continuaríamos. Pô, essa resposta... Pois não? Quem? Alô? Dércio, Chapecó. Bem, se cortasse do governo, quem não tem projeto tem que fechar, né? Quem não tem comercial também tem que fechar. Então, eu acho que hoje os jornais da DI estão já com uma base sólida para sobreviver sem o governo do Estado e nem o governo federal. Então, eu acredito que todos da DI tenham esse pensamento comercial, que não é necessário estar com o governo estadual e federal. Essas verbas são apenas para investimento, entendeu? E não para sobrevivência. Tá? Muito bom. Tem alguém ali no fundo? Eu queria dizer que nós temos o privilégio de, por estar num estado maior, com mercados maiores. Renato Zaiden, da Associação Paulista de Jornais. Eu queria dizer que, por estarmos em São Paulo, em mercados regionais maiores, nós já temos há muito tempo uma independência da verba pública, ou seja, ela não passa de 1 a 1,5% na média dos nossos jornais. Mas eu também tenho investimento em pequenas cidades, na área de comunicação, e digo que é um ato heróico fazer jornalismo em pequenos mercados e sobreviver sem as verbas públicas, embora eu não acredite em meios de comunicação editoriais que tenham dependência de verbas públicas. Muito bom. Pois não. Você, Amorim, eu estava acessando seu site agora, Amorim, Jornal Amorim.com.br. Jornal Amorim, o diário da região. Me pareceu que sim. Vocês estavam noticiando a 9ª Kairós, mas a foto é da 8ª Kairós. Ou a 8ª e a foto é da 7ª Kairós. Pode ser? Por que não? Tá bom. Primeiro,
tudo que não mata, fortalece. Lá em 2004, nós tínhamos contrato com, das 15 prefeituras da região onde nós atuamos, contrato com 12. E teve um prefeito, na época da nossa cidade, que infelizmente permitiu que o segundo maior prestador de serviço da região, na área da saúde, o Hospital Dom Joaquim, fechasse as portas. Só que 15 dias antes de fechar, eu fiquei sabendo por uma matéria no jornal Amorim, Assine, Leia e Anuncie, que o hospital fecharia em 15 dias se a prefeitura não tomasse as devidas providências. 3 meses de salário atrasado e outras coisas mais. Eu fui até o gabinete do prefeito e avisei-o. Prefeito, o senhor sabia que em 15 dias, fecha o hospital? Não, não sabia. Então, fique sabendo. E eu disse, o senhor vai arrumar 3 abacaxi. Um para o senhor, um para a população e um para a Rede Amorim. Porque nós não vamos ficar omissos, com o hospital fechado na nossa cidade. E ele era um dos melhores clientes que a gente tinha. Prefeitura do município de Sombrio. 15 dias depois, fechou o hospital. E eu apresento, além de jornal, a gente também atua com rádio fortemente lá na região, e eu apresento um programa todas as sextas, entre 7 e 9 e 12 e 13, Jornal Amorim, a voz da comunidade. E eu fui para frente do Hospital Dom Joaquim, todas as sextas, entre 7 e 9 da manhã, e eu só saí de lá 38 semanas depois, recebi 5 ameaças de morte, tentaram me quebrar. Ele, na época, era o presidente da MESC, ele reuniu todos os 15 prefeitos da MESC, e eu fui até o final do ano, isso era julho de 2004, e até final do ano, eu comecei a ter alguns contratos, tanto da iniciativa pública quanto da privada, cancelados, por iniciativa deste grupo e desse partido. O que aconteceu? No início de 2005, foram 38 semanas, 9 meses na frente daquele hospital, e no início de 2005 eu comecei o ano sem nenhuma prefeitura. Tentaram me quebrar, tentaram nos quebrar. E aí eu quero dizer então, com toda certeza, absoluta e convicção, para o senhor, de que tudo que não mata, o que não mata fortalece. Certo? Concluindo a pedido do presidente aqui, mais uma vez, e eu quero aqui agradecer o Amer, porque aqui é assim, ó, o Adriano dá uma piscada para o Amer, e o Amer dá uma pancada. Obrigado para vocês dois. O que acontece se nós ficar sem verba, governo federal, estadual e tal? Vai acontecer a maior revolução da história desse país. Esse país passará a ser a maior potência do mundo. O dia que nós não precisar mais de verba de governos federal, estadual e municipais. Muito bem. Eu acho que tem que ser aplaudido o que você falou. Eu aplaudo. E eu perguntei esse negócio aqui porque eu tinha certeza que eu escutaria depoimentos de brio jornalístico, de independência editorial. E eu tenho certeza que se a gente continuasse com esses depoimentos, viriam outras histórias tão comoventes, tocantes, motivadoras quanto a sua e tão verdadeiros quanto os outros depoimentos.
é disso que se trata. Aí está o núcleo da força de qualquer atividade jornalística. A certeza de que as nossas comunidades, sejam elas pequenas como uma vila ou grandes como um país, não podem viver sem informação independente, não podem viver sem a reportagem, sem as histórias da nossa gente. Essa certeza é o que está na espinha dorsal do valor que vocês constroem. Alguém falou aqui, o Instituto Mapa falou, credibilidade é tudo que eu tenho. Credibilidade é tudo que um jornal tem, é tudo que a imprensa tem. E isso é a espinha dorsal, como eu disse, é por aí que começa. Uma coisinha só, Amorim, tudo que não mata, fortalece. É verdade. A gente diz, tudo que não mata, engorda. Mas, em se tratando de imprensa, tudo que engorda, mata. Do mesmo jeito que ficar sem verba pública pode nos levar a fortalecer a nossa personalidade, às vezes, o excesso de verba pública pode deixar a autoridade à vontade demais na conversa com a gente. E pode nos levar a perder de vista a nossa própria razão de ser. Aquilo que é a razão pela qual as comunidades precisam de nós. Então, eu gostaria, com a licença de vocês, de começar a minha mensagem com essa pergunta e com essa diretriz. Como é que seria viver sem verba publicitária de governo, de qualquer governo? E aí está a fórmula para o futuro, seja ele digital, impresso, misto, etc, etc. Eu vou levar essas respostas como a melhor lembrança que eu vou ter desse encontro aqui, eu que assisti cada um dos painéis aqui hoje. Eu gostaria também, e eu tinha pedido para o Leandro, para dar um formato para essa nossa mesa final de uma conversa, para não ser uma preleção da minha parte, para não ser uma lição, nada professoral, uma conversa. Mas antes de começar a conversa, eu queria fazer uma preleçãozinha, uma aulazinha, uma fala um pouco mais compridinha, mas é mesmo rápido. Nós temos um problema estrutural no Brasil, na história do Brasil. E de uma certa maneira, está sob responsabilidade de vocês, que dirigem jornais nos locais municipais, nas regiões, superar esse problema estrutural. No Brasil, como muitas outras coisas, a imprensa veio de cima para baixo. Nós não temos uma história em que a imprensa local germinou, formou as redes e daí criou veículos de relevância nacional. Nós tivemos o contrário. O primeiro jornal criado em solo brasileiro é a Gazeta do Rio de Janeiro, criado por Dom João, que virou o Diário Oficial, que está aí até hoje. O primeiro jornal verdadeiramente livre do Brasil nasceu no exílio, em junho de 1808. A Gazeta do Rio de Janeiro nasce em setembro de 1808. Mas o Correio Brasiliense nasce no exílio, era um livrinho mensal. Alberto Dines, que já esteve aqui com vocês, adora contar essa história, criado por Hipólito da Costa, e é criado por ele, Hipólito da Costa, um jornalista que havia fugido da prisão em Portugal, vai para o exílio em Londres, cria um jornal que circula clandestinamente no Brasil, entre 1808 e 1822, salvo algum equívoco. Depois surgem, no século XIX, pequenos jornais no Recife, São Paulo, mas a verdade é que nós não tivemos uma imprensa verdadeiramente capilarizada, palavra que eu ouvi aqui hoje,
forte, independente. Nós não tivemos ocasião de formar isso. Diferentemente da tradição brasileira, a tradição americana é uma tradição construída com base nos jornais locais. A campanha, por sinal, pela formação da federação, os ideais de unir os estados que eram independentes demais numa união que tivesse alguma centralização, essa campanha aconteceu pelas páginas dos jornais de cada região. Esse episódio é conhecido, esse episódio já faz parte da história, muito bem documentado, alguns artigos, inclusive, anônimos, o que abre uma clareira de debate da qual eu não vou falar agora, mas essa clareira é até que ponto o anonimato é democrático. Em alguns pontos ele é, mas também nós não tivemos essa experiência no Brasil. E a força da imprensa independente nos Estados Unidos vem do jornal local. A crise agora de 2008 pegou pelo pescoço os jornais locais. Eles começaram a quebrar aos montes, o que gerou um problema para a própria ideia de democracia nos Estados Unidos. Se vocês lerem os estudos de Columbia sobre isso, há um estudo de 2008, 2009, mais ou menos, que infelizmente não foi traduzido, em que se faz a história dos jornais americanos. Um dos autores é o Michael Schudson, e ele fala: como podemos conceber a democracia americana sem o jornalismo local? A mesma pergunta nós podemos fazer para o Brasil. Como o Brasil pode ser democrático se não tem jornais regionais e locais fortes e independentes com essa disposição que o Amorim nos comunicou agora? Como pode? Não pode haver democracia. Essa é a verdade. Então, além de uma prosperidade, ou seja, da capacidade de crescer, a capacidade de gerar riqueza, gerar valor, gerar empregos, oxigenar a vida comunitária, favorecer a educação, a imprensa local é indispensável para que exista democracia. É uma função histórica insubstituível, e uma função histórica que nós não tivemos até aqui, em termos pujantes. Nós tivemos poucos. Começamos a ter agora, cada vez mais, com iniciativas como esta aqui, e outras iniciativas. Essa consciência que eu vejo de que é preciso haver união, é preciso haver a consciência do valor que vocês estão colocando na vida institucional do Brasil. Então, essa tarefa que eu digo que repousa sobre os ombros de vocês é uma tarefa gigantesca, mas vem sendo feita. E vem sendo feita com essa cabeça de que a independência não tem preço. Não tem preço e não é negociável em nenhum sentido. Eu participei, como presidente da Radiobras, no primeiro governo Lula, de algumas iniciativas de comunicação dos atos de governo para a sociedade. Eu participei da criação do programa Café com o Presidente, por exemplo. Dirigi esse programa durante todo o primeiro governo Lula. Gravava com ele toda semana. No começo, a cada 2 semanas, depois toda semana. Eu participei da criação da Rádio Agência Nacional, que fazia programas de rádio para serem distribuídos. Vocês devem conhecer isso. Agência Brasil, vocês devem conhecer. A Agência Brasil existia, mas na minha gestão nós trabalhamos muito para que ela fosse uma agência informativa e não de propaganda. De alguma maneira conseguimos, de alguma maneira não conseguimos, mas, é claro, o governo tem a obrigação de divulgar com verdade, sem distorção, mas tem a obrigação de divulgar o que ele faz. Mas o governo, nenhum governo, pode tentar, a pretexto de fazer essa divulgação, cooptar jornais.
Não pode, isso constitui um desvio de finalidade, uma autoridade dizer para um diretor de redação que gosta de uma certa atitude e não gosta de outra atitude. O governo não pode, não tem o direito na democracia de tentar direcionar a opinião de jornais. E nós temos visto isso acontecer no Brasil. E isso deve ser repelido por quem preza a sua própria independência, por quem tem brio jornalístico no coração e não negocia a sua independência. Deve ser repelido. Jornalismo não serve para agradar a autoridade. As pessoas precisam do jornalismo para que ele fiscalize. Aí nós voltamos, fiscalize a autoridade, investigue a autoridade. Aí nós voltamos à história dos Estados Unidos, fazemos uma ponte para o momento presente em que o Warren Buffett já investiu 400 milhões, pela cifra que o Caio Túlio acabou de dizer, 400 milhões em jornais locais. Por que ele faz isso? Em parte porque da lembrança da infância que ele carrega, fazem parte os jornais, até por laços familiares, mas em parte porque ele sabe que aí está a origem da riqueza. Ele não está fazendo isso para perder dinheiro. Os jornais devem fiscalizar, e os jornais fortes, sejam grandes ou pequenos, mas fortes e independentes, eles investigam a autoridade. A relação não deve ser uma relação de deselegância, de desrespeito, de arrogância, de forma alguma. Todo jornalista, seja ele o dono do jornal ou o mais modesto repórter, tem dever de ser cordial no sentido de presumir boa-fé naquele com quem ele conversa. Ele tem esse dever de postura, mas ele tem também o dever da independência, de não se deixar jamais instrumentalizar, não se deixar jamais intimidar ou se envolver numa campanha de comunicação. Os jornais têm valor quando são críticos e perdem seu valor quando se deixam ser passivos ou coniventes. Aí mora, como eu disse a vocês, a espinha dorsal do valor do jornal, mas aí mora todo o segredo. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, de agradecer as coisas que eu escutei aqui hoje, principalmente esses depoimentos, num clima de debate, de conversa. Então, eu paro aqui pedindo participação de vocês e perguntas para a gente andar um pouco mais. Tá? Mas muito obrigado pela paciência até aqui. Tá? Primeiro, Eugênio, é um prazer estar aqui. Eu sou colunista do Jornal da Manhã de Criciúma, todos os dias com a missão de uma página. E eu gostei muito da tua provocação. A primeira pergunta, eu acho que ela não poderia ter tido uma pergunta melhor para começar essa conversa. E eu acho que, inclusive, para instigar os proprietários de jornais, mas nós também, profissionais, que temos esse papel de fazer uma coluna diária. E menos mal que nós agora, em primeiro lugar, nós estamos com um farto material, dado aí as confusões que se fazem nesse cenário político que ninguém mais entende. Então, a verdade de hoje, amanhã modifica um pouco e nós trabalhamos com essa versatilidade. Então, nós temos um vasto material para trabalhar em cima disso, levando informação de como andam os bastidores. Mas eu queria, objetivamente aqui, até porque eu imagino que essa seja uma imagem tida por muitos sobre os jornais de um modo geral, os jornais menores. Eu devolveria a pergunta dizendo o seguinte: se o governo cortasse hoje toda e qualquer verba do maior veículo de comunicação do Brasil, o que aconteceria? É uma ótima pergunta. Eu tive alguma experiência com isso. Por quê?
E eu aqui preciso falar na primeira pessoa. Eu fui diretor de revistas mensais na Editora Abril. Eu fui, depois, secretário editorial, responsável por uma área grande da editora. E, mais recentemente, eu tive uma convivência mais próxima com Roberto Tivita. Nós criamos juntos, a partir da ideia dele e do apoio dele, um curso para diretores de redação, diretores editoriais, um curso que nós chamávamos de curso de pós-graduação em jornalismo com ênfase em direção editorial. Esse curso persistiu por 3 anos, 2010, 2011, 2012 e 2013. Ao longo desses 3 anos, é um curso anual, nós formamos 70 jornalistas. E a discussão no curso era exatamente a independência editorial. Eram 360 horas de aula, aula sobre economia, aula sobre o mundo digital, aliás, era o Caio Túlio o professor dessa matéria, aulas de história do jornalismo, era o Alberto Diniz o professor dessa matéria, e, entre muitas outras disciplinas, a disciplina Administração de Negócios Editoriais, que era dado pessoalmente pelo Roberto Tivita. E ele contava de experiências que ele teve com isso. A resposta para isso e nós ouvimos essa resposta lá atrás, quando você falou, a resposta para isso é a seguinte: se a sua receita tem uma participação maior do que 2% ou 3% de verba de um anunciante, é um ponto para se preocupar. Se esse anunciante é o governo, que além de interesse difusamente comercial, tem um interesse político, é um ponto para se preocupar em dobro. Portanto, para se precaver contra isso, Roberto Tivita me ensinou isso, mas depois eu verifiquei essa mesma cautela em várias outras publicações de grande porte, ou veículos de grande porte. A ciência para isso é evitar que a verba, vou chamar de política, seja expressiva na sua receita. Hoje, se os governos cortarem todas as suas verbas publicitárias, porque há outras verbas aí, publicitárias, eu acredito, por causa disso e por causa das informações que eu tenho, o abalo nos chamados veículos jornalísticos da grande imprensa não seria grande, não seria um abalo comprometedor. Eles pagariam a folha no final do mês. Quando eu penso na imprensa dos veículos de médio porte, às vezes há situações mais preocupantes. Para isso, nós teríamos que ter no Brasil algo que não temos, que é uma pesquisa circunstanciada e detalhada. Nós não temos isso. E mesmo quando perguntamos nos governos para onde está sendo destinada cada fatia dessa verba, nós não temos respostas ainda individualizadas. E não dá para saber, portanto, como está a economia dos veículos jornalísticos em relação a isso. Eu que estudo um pouco essa área, eu sei que o governo federal já está entre os maiores anunciantes do mercado brasileiro. Os maiores anunciantes do mercado brasileiro são coisas como Casas Bahia, alguns grandes grupos, Unilever, e governo federal. O governo federal é um anunciante expressivo. Não tem os números aqui na ponta da língua, mas para pensar em governo federal, nós temos que pensar na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, na SECOM. Temos que pensar em alguns ministérios que são hard users
do anúncio, como Ministério da Saúde, Ministério da Educação, temos que descontar daí os acordos com as emissoras de televisão, que prevêem um espaço que é gratuito, mas entra também, muitas vezes, na conta de governo federal, as estatais, que muitas vezes não fazem anúncio para vender as suas mercadorias. Um exemplo seria Petrobras fazendo anúncio para vender gasolina. Muitas vezes as estatais fazem anúncio para promover uma causa do governo, então é uma propaganda política. E se o governo federal, os governos estaduais são grandes anunciantes e prefeituras das grandes cidades são grandes anunciantes, nós temos uma situação em que, em algumas publicações, é possível pensar que existe uma participação de 20%, 30% de verba pública, somando federal, estadual e municipal, que às vezes são de partidos diferentes, o que cria uma situação um pouco favorável, porque você pode administrar uma coisa contra a outra. Mas essa situação, no caso brasileiro, é uma situação que dá à nossa democracia uma nota distintiva que a afasta de todas as outras que nos servem de referência. Não é um costume na Europa ter o volume de comunicação de verba pública em forma de anúncio como nós temos no Brasil. Hoje o secretário da SECOM de Santa Catarina falou aqui que em 2014 parece que o total vai ficar por volta de 50 milhões, 50 milhões. A Prefeitura de São Paulo, desde o Kassab, está num patamar, a Prefeitura, de 100 milhões, 110 milhões por ano. E as estatais do Estado de São Paulo também são muito pesadas. Então, se a gente se afasta dos veículos e pensa no mercado, nós vamos ver que a participação da verba pública no mercado é muito grande. E isso é preocupante. Não só para a saúde dos veículos, é preocupante para a democracia. Espera aí, que está me... Quer falar? Só para colocar, a nossa pesquisa do mercado da veiculação publicitária em Santa Catarina, edição de 2014, a 10ª edição, referência ao exercício de 2013, dá como setor público em Santa Catarina 14%. Do mercado anunciante. Da veiculação publicitária. Isso é só o Estado da... Verba federal? Verba, iniciativa privada e setor público. Município, Estado e Governo Federal. Vocês percebem que é uma cifra impressionante. É muito alto isso quando nós comparamos com outros mercados. 14% do volume do mercado publicitário em Santa Catarina é de dinheiro público. Isso é uma verba impressionante. Isso não é saudável olhando de longe. Professor, trazendo um pouco mais para o jornalismo, até eu trouxe o meu livro que o senhor escreveu sobre liberdade, né? Falando um pouco sobre liberdade para o senhor assinar. Hoje, nessa cobertura de 2014, das eleições de 2014, o senhor percebe uma imprensa livre? E como pode ser mais livre a imprensa brasileira nessa cobertura de 2014? Nicola, é uma ótima pergunta. Até antecipa uma das coisas que eu tinha reservado para salientar em vista de tudo que eu ouvi aqui hoje. A liberdade, na verdade, é um dever. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. A liberdade de imprensa é um direito do cidadão. Mas para que ela funcione como direito do cidadão, é preciso que o jornalista encare como um dever. Isso quer dizer que o jornalista não tem direito de tomar uma decisão que não seja livre. Nem o jornalista, nem o editor.
nem o proprietário do jornal. Ele não tem direito em relação àqueles que confiam nele e que precisam dessa liberdade. Uma decisão editorial pode ser certa e pode ser errada. Pode ser tardia, pode ser precipitada. Pode ser bem fundamentada, pode ser racional, pode ser intuitiva, pode ser desastrosa, pode ser virtuosa. Mas ela precisa ser livre. O que quer dizer livre? Ela foi tomada segundo contingências do próprio sujeito e não segundo interesses externos à redação. Se a credibilidade é tudo que a imprensa pode ter como patrimônio, a credibilidade existe porque a sociedade deposita confiança naquele veículo. Alguém lembrou aqui, eu não vou me lembrar o nome, do que aconteceu agora com as enchentes, que deram ensejo a vários comentários na internet, de pessoas que não são jornalistas, que colocam lá qualquer nota, verdadeira ou falsa, não importa, surgem os boatos. Um boato agora acabou culminando com o linchamento da Fabiane no Guarujá, há poucas semanas. Os boatos são muito perigosos. E você lembrou bem, as pessoas confiam no que os jornais responsáveis publicam. Isso é algo que se observa no mundo todo. A informação jornalística, ela vem como espécie de selo de garantia. Ora, isso acontece porque aquela redação toma decisões editoriais com base em argumentos que ela compartilha com o público. Quanto mais ela funciona assim, mais ela vai merecer confiança. Vejam só, um jornal pode errar sem perder a confiança do seu público. Assim como um professor pode errar numa aula. Mas quando um professor ou um jornal erram, eles têm que voltar no dia seguinte e dizer: me desculpem, eu errei, eu quero me corrigir, eu falei algo de uma pessoa que não é verdadeiro, e essa pessoa vai agora dar aqui a sua resposta. Vem daí a confiança. Eu me espantei outro dia vendo um levantamento dos jornais filiados à NJ, que são cerca de 150. Não há, na maioria dos jornais da NJ, uma obrigatoriedade interna para o direito de resposta e uma política bem estabelecida para a correção de erros. Isso traz confiança. As redações livres são capazes de se corrigir, são capazes de abrir espaço para o direito de resposta, porque elas são livres, elas só têm compromisso com os fatos. Vocês vão dizer assim: ah, Eugênio, você está falando do mundo da carochinha, você está falando de um conto de fadas. A vida real não é assim. Eu bem sei que a vida real não é assim, mas a vida real aflora quando eu pergunto para vocês: e se o governo cortar a verba? Aflora, aparece em vocês: eu sou independente, eu não vou desistir por causa disso. E é desse mesmo lugar que vem essa liberdade. A liberdade para o jornalista é um dever. Ele tem que acordar de manhã e dizer: eu vou ser livre. Ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer, como eu tenho que julgar. Aí os mal intencionados dizem assim: mas o chefe vai dizer. Ora, é claro que o chefe vai dizer. Porque o chefe representa alguma coisa no organismo daquela redação. Editar não é censurar. Editar um material não é exercer censura, impedir a veiculação de alguma coisa. Editar é escolher dentro da coerência de uma linha editorial. Repito, que pode estar certa, pode estar errada, mas ela precisa ser livre, escolhida livremente. É nesse sentido que o jornalista precisa ser livre. E é nesse sentido que ser livre é um dever.
O jornalista que desiste da própria liberdade trai essa confiança que eu descrevi aqui. Ele abandona essa confiança. O jornalista merece a confiança da sociedade, porque a sociedade espera que, com o discernimento dele, jornalista, ele faça o melhor possível para informar as pessoas do que está acontecendo e para reunir as opiniões diferentes sobre um determinado assunto. Esperam dele isso. Não esperam que ele seja sobre-humano, esperam apenas que ele seja livre. Esperam que ele seja responsável, esperam que ele seja justo, esperam que ele saiba português, mas esperam que ele seja livre. Eu digo que a liberdade é o primeiro dever da imprensa. Não há nenhum tão importante quanto esse, nenhum tão crucial quanto esse. Então, o Nicolas pergunta, a imprensa é livre? Nós temos, sim, uma imprensa livre no Brasil. Me dá muito orgulho de dizer isso. Temos uma imprensa com milhares de problemas. Temos muitos veículos de imprensa que, por motivos práticos, às vezes por inadvertência, perderam um pouco da sua liberdade. Temos veículos que se prestam a calúnias. Tudo isso é triste, mas nós temos, provavelmente hoje no Brasil, o período de maior exercício da liberdade de imprensa de toda a nossa história. É muito provável. Nós fizemos um levantamento sobre isso, publicado na revista de jornalismo, que é a edição brasileira da Columbia Journalism Review, que eu dirijo no Brasil. E esse levantamento mostra, até 1808, o Brasil era colônia. Nada podia ser publicado aqui, nada podia ser lido aqui, sem autorização da coroa. 1808 tem esse período. O Correio Brasiliense fica censurado entre 1808 e 1822. Ele circula clandestinamente, mas tinha um acordo por baixo do tapete entre Dom João e o Hipólito da Costa, que se revelou depois. Então, os bastidores promíscuos existem também desde aquele tempo. Depois, no período de Dom Pedro II, no segundo reinado, há uma certa liberdade de imprensa. A República vem com um espírito autoritário muito forte. O século XX todos nós conhecemos o que foi. Ditaduras, o Estado Novo, depois a ditadura militar, algum respiro entre os dois, mas é a partir da Constituição de 1988 que a gente tem bases para um período sem censura. Mas hoje nós somos vítimas de sentenças judiciais censórias, somos vítimas de sentenças que determinam indenizações, que quebram jornais. Como pode haver liberdade se um juiz determina uma multa ou uma indenização que dá não sei quantas vezes o faturamento de um veículo? Ele está condenando aquele jornal a quebrar. Ora, se o judiciário tem poder de condenar um jornal à falência, a liberdade não é tão grande assim. Existem problemas, mas nós somos livres como nunca fomos. Agora, temos independência e temos altivez, poderíamos ter mais. Reuniões como estas são importantes porque alimentam, encorajam cada um dos que estão aqui presentes para exercer essa liberdade que, eu repito, é dever, não é direito. É direito do leitor ter uma imprensa livre, mas é dever do jornalista praticar a liberdade. Perfeito. Está desligado aqui? Nós temos pouquíssimos minutos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós temos 10 minutos, é isso? Gostaria de fazer uma pergunta e abrir para, no máximo, 3, o mais objetivas possível. Eu gostaria de saber de que forma o senhor diferencia a imprensa livre necessária e a mídia independente e o risco que pode haver na confusão entre um papel e outro aí, até porque a mídia independente muitas vezes é feita por pessoas que nem sabem o português, como você falou agora, não tem questões éticas e tal. Saber português é um imperativo ético para todo jornalista. Não é técnico, é ético. Porque o português mal dominado diz o contrário do que a gente queria dizer. Então é um dever, é preciso saber o português.
Mas eu queria aqui fazer uma pequena digressão sobre mídia independente e imprensa independente, imprensa livre. Em 2 ou 3 pontos, mas o primeiro é o seguinte: é muito comum que as pessoas usem a palavra mídia como sinônimo de imprensa. Não são sinônimos. Na conversa de todo dia, na rotina, na informalidade dos encontros fortuitos ou casuais, tudo bem a gente falar mídia como se fosse sinônimo de imprensa, mas imprensa é um conceito específico e mídia é outra coisa. Mídia é a transcrição para o português da pronúncia inglesa do plural latino do meio. Medium, média, que é o plural de mídia, né? É o plural de meio, meios. Isso em inglês é mídia, e a gente em português incorporou esse termo. A mídia é o conjunto dos meios de comunicação, por definição. Dentro de mídia está o outdoor, aqueles cartazes dos patrocinadores que estão ali atrás, estão os jornais, as revistas, emissoras de rádio, indústria de games, que está ultrapassando a indústria cinematográfica e a indústria fonográfica. A indústria de games veicula valores, marcas, veicula éticas, comportamentos, muito bem lembrado. É uma forma de comunicação. Tudo isso está dentro disso que a gente fala mídia. A indústria da mídia pode englobar tudo isso. A imprensa é uma instituição social, é diferente. Embora nem tudo que se fale de imprensa pode ser compreendido pela chave institucional, mas a imprensa é uma instituição independente do Estado, definida pelo exercício da liberdade de expressão e pelo atendimento do direito à informação. A liberdade de expressão é o outro lado da moeda do direito à informação. A liberdade de expressão existe porque o cidadão tem direito à informação. É a única maneira que nós temos de garantir a liberdade de expressão, o atendimento do direito à informação. Se vocês pararem para pensar, por que é que as pessoas têm direito à informação? Se eu perguntasse aqui, por que que as pessoas têm direito à informação? A resposta é a seguinte: porque nós vivemos num regime em que o poder emana do povo. Nós acreditamos que o poder emana do povo. Muitos poderão dizer, mas na prática não é bem assim. E talvez não seja mesmo. Mas a crença que nos unifica é que o poder emana do povo. Ora, para que o poder emane do povo, o povo precisa ter informação, educação, ilustração, liberdade, para poder discernir uma coisa da outra e fazer a sua escolha. Na hora de votar, mas em muitas outras horas também. Fazer a sua escolha, delegar o poder, portanto. O poder é dele, ele delega para um eleito, para uma autoridade. Isso só pode funcionar se houver liberdade de imprensa. Se não houver liberdade de imprensa, a democracia, então, não funciona por causa disso. Nesse sentido, a imprensa que nós conhecemos é uma invenção do século XVIII, em alguns casos do século XVII, mas ela é do século XVIII. É muito recente, é tão recente como a nossa forma de democracia. Pois então, essa instituição, a imprensa, ela está posta de pé com base no atendimento do direito à informação e na garantia da liberdade de expressão. E aí funcionam muitas coisas, inclusive formas de mercado, mas não apenas formas de mercado. Sempre que as pessoas estiverem exercendo a sua liberdade de expressão no ambiente público e obtendo a informação a que elas têm direito, nós temos aí a instituição, a alma da instituição da imprensa. A mídia é muito mais ampla do que isso.
Em geral, a instituição da imprensa está dentro do que nós chamamos de mídia, mas às vezes pode não haver a indústria da mídia e pode haver algum germe de imprensa. Então nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Quando hoje nós escutamos a expressão mídia independente, nós estamos escutando, vejam bem, um conceito que quer designar aquelas coisas de expressão, de comunicação, que são independentes da imprensa, da indústria. Esse conceito é mais ou menos parente daquele conceito de cinema independente. O cinema independente é o que não é de Hollywood. Mais ou menos isso, grosso modo. A mídia independente é aquela que não é dos grandes jornais, não é da indústria, tal como nós a conhecemos. Mas, quando nós falamos imprensa independente, nós queremos dizer essencialmente imprensa que não depende do poder, e imprensa que não abaixa a cabeça para o anunciante. Podemos estender isso, imprensa que não é prestadora de serviço para nenhuma religião, para nenhum interesse familiar, imprensa que apenas tem compromisso com o direito à informação do cidadão. Essa é a definição de imprensa independente, e ela é independente quando economicamente ela não depende da vontade externa de um ou de outro. Quando nós falamos mídia independente, nós falamos aquela que é esteticamente independente, industrialmente independente, meio marginal, meio underground. É fundamental que ela exista. É fundamental nesse sentido que pessoas que não são jornalistas profissionais possam falar. A liberdade depende disso. E o público vai aprendendo que, tudo bem, é a liberdade deles, mas a confiança eu deposito em quem sabe o que está falando. E isso vai diferenciando. Isso beneficia os órgãos de imprensa que são sérios. Na disseminação da internet, que o Caio Túlio trouxe aqui, tem um paradoxo sobre o qual ele não parou porque o tempo é curto. O modelo de negócio dos jornais vive uma crise que talvez seja a mais grave de toda a história. Ao mesmo tempo, nunca foi tão lido o conteúdo dos jornais. É uma coisa muito interessante, porque os jornais estão em crise com o modelo de negócio e a sustentabilidade deles também está em crise. Mas, ao mesmo tempo, nunca as matérias jornalísticas foram tão lidas, tão consultadas. Nunca elas serviram tanto para embasar, inclusive, movimentos políticos. As manifestações de junho no Brasil de junho do ano passado, tinham entre as suas bandeiras reivindicações que foram tiradas diretamente de reportagens de jornal, revista e televisão. O jornalismo abasteceu aqueles processos de manifestação. Foram lidos, só que o dinheiro não vinha. Então, esse é um ponto que a gente tem que observar, porque isso mostra que a imprensa é necessária e talvez nunca tenha sido tão necessária, mas o seu modelo está em crise. Outra coisa, a invasão do Iraque, que agora está em crise. Eu não sei se vocês têm acompanhado a situação do Iraque, o avanço desse grupo radical, uma defecção, uma cisão, uma dissidência da Al-Qaeda, xiita, que já chegou perto a 50 quilômetros de Bagdá. O projeto é criar uma união Síria-Iraque. O que as análises estão dizendo? As análises estão dizendo que isso aí é uma consequência mais ou menos tardia da decisão do Bush de invadir o Iraque lá atrás. O que foi necessário para se criar a coalizão internacional que invadiu o Iraque? Recuperem a memória, vocês vão lembrar. A difusão pela imprensa de notícias falsas, forjadas, dando conta de que Saddam Hussein fabricaria armas químicas de destruição em massa. Isso era mentira, e essa mentira foi construída
por setores ligados ao Pentágono ou ao governo americano. Depois, os jornais, grandes jornais americanos, que eles fizeram, pediram desculpas, reconheceram o erro, mas já era tarde, porque já tinha sido formada a coalizão invadiu o Iraque e as coisas estão dando no que dá. Eu não estou falando que estava certo ou errado invadir o Iraque. A minha opinião aqui é irrelevante. Eu estou dizendo apenas que a imprensa é fundamental para o bem e para o mal. Nunca foi tão fundamental como agora. Se não houvesse sido forjada aquela notícia, não haveria base para a formação da coalizão internacional. E, da mesma forma, quando uma atrocidade é denunciada por jornalistas responsáveis, isso tende a ser corrigido mais rapidamente. Então, nós temos esse paradoxo. O modelo de negócio da imprensa vive uma crise muito grave, mas a necessidade da imprensa nunca foi tão alta, e as matérias de imprensa nunca foram tão lidas. Falar daqui para ganhar tempo. Tá? Duas observações. Né? Oi? Sim, duas observações. A primeira é referente à verba governamental. Eu não acho que o governo investe muito. Se você comparar com a iniciativa privada, os percentuais em relação ao faturamento, entendeu? Do que ele investe em comunicação e marketing, né? O governo investe muito menos se comparar ao que ele arrecada. Né? E eu acho que todo cidadão, baseado no conceito que todo cidadão, ele tem direito à informação, também tem direito à voz. Tá? O governo, o Estado, por meio do governo, tem o dever de ser indutor desse processo democrático, dar informação e voz, fornecer informação e voz a todos. E a publicidade do governo, como você ressaltou, quando é revestida de verdade, ele tem o direito de se expressar, né, com os seus argumentos e com a sua linguagem daquele governo. Tá certo? Eu acho que tem todo o direito. Baseado, e não vejo problema nenhum. E outra coisa também é a relação de investimento. Eu tenho dito, como diretor da DIORI em São Paulo, para todos os governantes e para todos os políticos, e em especial na minha região ali no ABC, que é extremamente competitivo nessa área de jornais, né? Nós temos 8 jornais diários regionais, mais 4 da capital que circulam lá. São 12 jornais diários que circulam todo dia lá no ABC. Que os governantes têm que investir e anunciar nos jornais que são alinhados, de certa forma, aos seus governos, e aqueles que batem contra também. Tá? Isso é algo que eu defendo, e defendo isso lá em todas as minhas falas na DIORI. Por quê? Se ele anunciar só no que estiver alinhado, um dia esse jornal ou esse veículo de comunicação vai estar sozinho e pode se voltar contra ele. Né? E também a população perde o direito à informação, que como eu disse anteriormente, o Estado, por meio do governo, tem o dever de induzir, né, os veículos de comunicação para fornecer informação a toda a população. Obrigado. Nós já passamos 10 minutos do horário de saída dele. Rapidamente. O que você pensa sobre a assessoria de imprensa? Ótimo. Muito obrigado pelas perguntas. Acho muito razoável a sua posição. Eu tenho pensado sobre essa questão e o meu convencimento vai um pouco em outra direção. Mas, se as verbas publicitárias de governo fossem administradas com esse discernimento que você traz aqui, nós estávamos no melhor dos mundos. Então, até aí eu vou junto. Mas eu tenho a impressão que nós teremos que discutir no Brasil um limite para isso. Mas isso é outro debate. E eu me sinto parcialmente representado no que você expressa aqui.
A sua pergunta é, Adriana, me permite esclarecer uma distinção que eu venho tentando fazer há muito tempo, e aí sobre isso eu já escrevi bastante coisa, e é uma posição que às vezes traz uma reação um pouco visceral, e eu não vejo porquê. Eu acredito que a profissão de assessor de imprensa é indispensável para a operação da comunicação social na sociedade contemporânea. Não poderia haver comunicação sem assessoria de imprensa, e nós temos visto no Brasil, a propósito, uma evolução muito salutar. Eu sou membro do Conselho Consultivo da ABERJ, que é uma organização de jornalismo empresarial, mas muito mais do que isso, é uma associação de comunicação corporativa, de comunicação institucional, e que basicamente engloba a função de assessoria de imprensa. Eu sou também membro do Conselho de Ética da Abracom, que é outra instituição de comunicação corporativa. Eu acho, no entanto, que assessoria de imprensa não é jornalismo. O Brasil é o único país que eu conheço, pode ser que exista outro, mas eu já investiguei muito esse negócio, não encontro outro. Eu já encontrei uns 6 ou 7 países que exigem ou exigiram diploma de jornalista para o exercício da profissão. Essa mentalidade é uma mentalidade muito brasileira. E pesquisei também o negócio da assessoria de imprensa. Em todos os países que eu pude ver, assessoria de imprensa é um tipo de profissão. Jornalismo é outro tipo de profissão. Quando um jornalista vira assessor de imprensa, ele, em Portugal, por exemplo, ele devolve a carteira do sindicato, ele se distancia, ele se, pelo menos, licencia do sindicato dos jornalistas. Nos Estados Unidos nem se fala. Um jornalista, quando vai ser assessor de imprensa, ele se despede da profissão dele. Depois ele pode voltar, mas é difícil voltar. No Brasil, por razões históricas, o nosso sindicato acabou mantendo entre os seus filiados tanto jornalistas como aqueles que foram para a assessoria de imprensa. E o nosso código de ética, se vocês lerem com cuidado, ele pretende representar tanto o jornalista quanto o assessor de imprensa. Mas eu insisto, essa é uma outra discussão, nós não vamos conseguir resolvê-la aqui, mas eu peço que vocês leiam o artigo 7º e o artigo 12º do nosso Código de Ética da FENAGE. Ali aparece de forma bastante nítida essa contradição. O artigo 7º diz que o jornalista não pode realizar a cobertura sobre uma instituição da qual ele seja assessor para um veículo do qual ele seja repórter ou editor. O Código do Sindicato estabelece um veto para que esse jornalista e assessor ao mesmo tempo faça uma matéria sobre o lugar para o qual ele presta assessoria. Mas parece que nada incomoda o fato da existência dessa dupla condição. E é uma tradição no Brasil. Vários jornalistas são assessores e jornalistas ao mesmo tempo. No limite, eu creio que isso nos leva a um conflito de interesses. Isso precisa ser resolvido. Mas ainda é um hábito da nossa categoria. E nós não devemos lidar com isso como se ele fosse um problema de caráter ou de honestidade. São grandes profissionais que, às vezes, exercem essa dupla função. Idealmente, nós não deveríamos ter essa dupla função e deveríamos superar esse marco. O artigo 12º fala uma coisa muito interessante, que o jornalista, antes de publicar uma reportagem, deve ouvir os lados envolvidos, 2 ou mais, a não ser quando ele é assessor de imprensa. Isso é muito interessante, porque como um código de ética
de jornalistas pode dizer, o jornalista tem dever de ouvir todos os lados. Ótimo, todos nós vamos bater palma. A não ser quando ele é assessor de imprensa. Ora, se como assessor de imprensa ele não pode ouvir todos os lados, ele não está fazendo jornalismo. Então, são problemas do nosso código. Eu sou filiado à FENAGE, eu tenho aqui a minha carteirinha de associado ao Sindicato dos Jornalistas, mas acho que nós temos aí um problema. E, gente, de fato, eu tenho que correr para o aeroporto. Eu já fiz até o check-in, mas eu tenho que correr para lá. Tá, dá uma. Então, vamos mais uma pergunta. Encerrou. Bom, nosso agradecimento, então, ao senhor Eugênio Butti e a participação também dos jornalistas Andréa Leonora, João Paulo Messer e Nicola Martins. Com nosso agradecimento.